Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis do estratégico ao tático. Por isso, mais de 55 mil varejos e mais de 400 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções até o nível SKU em todo o Brasil, com o NPS e o nível de satisfação de excelência, além de um atendimento próximo nunca visto. Alavancamos seus resultados, gerando mais faturamento. Scantec. Inteligência com resultados. E aí, pessoal da USP, tudo bem? Eu imagino que muita gente aqui gosta de música e sabe como é importante valorizar a cultura do nosso Brasil. Também sou desse time e é por isso que no Altas Horas a gente promove grandes encontros entre artistas de diferentes estilos e gerações. São trocas especiais que deixam a nossa noite de sábado ainda mais legal. Eu sou aquela pessoa que acredita que encontros podem mudar a nossa vida. Quando a gente se encontra com alguém que a gente gosta, é bom demais. Encontrar pessoas diferentes que a gente ainda não conhece pode ser surpreendente, né? Então vamos juntos promover grandes encontros. Já pensou em começar sua carreira em uma empresa que desenvolve líderes? É isso mesmo! Na P&G você conta com um programa de estágio que trilha sua carreira gerencial em até 2 anos. No processo seletivo relâmpago da P&G, você faz as 2 entrevistas na mesma semana e já recebe os resultados na semana seguinte. Faça parte de projetos de marcas de superioridade e aprenda em um ambiente inspirador. Processo seletivo relâmpago P&G. Inscreva-se! Sejam bem-vindos à Marketing Week. Evite conversar. Teremos momentos de troca e networking durante os intervalos. Não é permitido o consumo de comidas e bebidas no auditório. Guarde os lanches para o intervalo. Se precisar sair, faça isso discretamente para não atrapalhar o palestrante e os colegas. Se puder, não utilize o celular. Ele pode prejudicar sua atenção. Mas caso queira fazer anotações e compartilhar sua experiência nas redes, o uso é mais que recomendado. Participe com os palestrantes. Perguntas e reações são sempre bem-vindas. Agora sim, aproveite a Marketing Week ao máximo.
Legal. Gente, eu vou, antes de dar qualquer tipo de informação, vou começar com uma pergunta, aí vocês vão responder sim, tá bom? Muito bem. A pergunta é, tá todo mundo aqui gostando da Market Week? É isso aí. Pesquisa de satisfação, nada enviesada aqui. Então, é isso. Gente, eu sou o seu apresentador dessa palestra, meu nome é Daniel. Espero que todos estejam ansiosos para essa palestra, porque essa é uma palestra especial, porque não só trata de uma gigante do mercado, que é a P&G, com 180 anos de história nas costas, mas como também, vocês podem ver aqui, ó, legal, né? Então, eles são apoiadores da Market Week. O que isso significa? Que eles estão ajudando a gente a trazer a Market Week aqui para vocês. Então, vamos todos falar. Obrigado para a P&G! Uhul! Muito bem. Eu só queria passar uma série de avisos antes da gente prosseguir, e são vários, mas todos são bem importantes. Então, prestem atenção rapidão. Primeiro de tudo, ao fim da palestra, a gente vai ter um QR Code para todos escanearem aqui na tela, para vocês pegarem um certificado que vocês vieram à palestra. Então, bem legal isso. Como a emissão não é nossa responsabilidade, sim do sistema da USP, então vocês vão escanear e daqui, tipo, 2 meses, assim, vocês vão nem lembrar que vocês vieram e daí vocês vão receber o certificado. Bem legal. Sinta a velocidade, cara. Tem uma coisa que o pessoal da IASH Social mandou a gente avisar para vocês, que a gente está tendo arrecadação de Dia das Crianças para vocês doarem brinquedos novos ou brinquedos em bom estado. E vai até começo de outubro. Os pontos de coleta incluem o bandejão aqui da IASH, o auditório e o ciclo básico. Então, é isso aí, gente. Vamos ajudar as crianças em necessidade. Bem legal esse movimento da IASH Social. Vamos seguir aqui. Para o fim da palestra, galera do 2º, 4º e 6º semestre, as listas, se precisarem, estarão lá na frente para vocês assinarem. Então, não perca a falta, né? É bom para vocês poderem usar depois. Para o fim, a gente vai ter, como vocês podem ver, isso aqui é um aviso bem legal, inclusive. Saca só. Tá vendo essa mesa aqui, ó? Então, para o fim da palestra, a gente vai ter uma série de sorteios da P&G. Uhul! É isso aí. E não só isso, eu acho que vai para sorteio as sacolas aqui, e pelo que eu entendi, temos umas 8, 9 camisas ali, que a galera da P&G, o Leonardo, depois vai fazer uma dinâmica com vocês ao redor da palestra, para vocês receberem. Então, vamos dizer que vocês respondem uma pergunta, daí vocês podem receber uma camisa. Então, prestem atenção. Bem da hora. Obrigado, P&G. Últimos avisos comuns agora. Não coma no auditório. Não é legal, tá? Tipo, tem que limpar depois, meio paia. E último aviso, tomem cuidado com seus pertences, ok? Chaves, celulares, afins, incluindo cadernos, vocês com certeza fazem suas anotações. Então, acredito que não há mais avisos para dar aqui, a não ser que a direção tenha alguma objeção. Então, sem mais delongas, vamos receber com uma salva de palmas o diretor da marca Gillette Venus e King C Gillette, Leonardo Macriani. Gente, que animação é essa? Bom dia! Nossa, eu não sei se eu vou ser tão carismático como o Dani foi, mas primeiro de tudo eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a organização. É um prazer estar aqui. Eu estudei na USP também, estudei lá na FEA, na vizinha. Então, estar aqui traz um sentimento de gratificação muito grande. Então, obrigado de verdade. Me ajudem aí com perguntas, engajamento, tudo que vocês quiserem compartilhar, comentários. Estamos aqui e como o Dani falou, a gente vai ter algumas dinâmicazinhas, vou fazer algumas perguntas para ver se vocês estão espertos, e aí dependendo de algumas perguntas aí a gente dá umas camisetinhas e depois vocês vão ter os sorteios dos brindes ao final. Tá bom? Vamos começar? Boa! Aqui é um QR Code que a gente sempre pede para vocês colocarem nas palestras da P&G, que é para vocês se registrarem. Então, se vocês puderem
se registrarem aí no QR Code, vai ser uma beleza, enquanto eu comento um pouquinho sobre como vai ser a agenda de hoje. Tá bom, pessoal? Primeiro, vamos começar com uma introdução. Eu vou contar para vocês um pouquinho de quem eu sou, para a gente criar um tipo de conexão aqui. Talvez a gente encontre algum hobby em comum, a gente possa bater um papo depois. Em seguida, eu conto um pouco sobre a trajetória, contando um pouquinho mais do que eu fiz desde o meu estágio até o cargo de diretoria, aí, que eu estou há mais ou menos 1 ano, na diretoria aí de depilação feminina e depilação masculina. Depois um case que eu realizei com Gillette Copa do Mundo, lá em 2022, então, né, para aquecer já, chegando a época de Copa do Mundo, ano que vem, e finalizo um pouco com o porquê trabalhar na P&G, quais que são os diferenciais, o que é o marketing na P&G, para ver se eu encanto vocês um pouquinho também com uma empresa que eu sou encantado, que é uma escola de verdade, que vai complementar muito a carreira de vocês, se vocês tiverem aí a vontade, né, e o prazer e o match de conseguir aí entrar com a gente nessa jornada. Tá bom? Boa. Vamos lá, então. Já conseguiram ler o QR Code? Boa. Beleza. Começar um pouco contando sobre mim, tá, pessoal? Quem eu sou? Primeira pergunta, uma pergunta bem nada a ver com o tema, tá? Mas vocês sabem qual bandeira é essa de alguma cidade aqui de São Paulo? São Bernardo, meu Deus, quem acertou? Nem eu sabia dessa bandeira antes, quando eu fui pesquisar na internet. Ó, você já ganhou uma camiseta, tá bom? Vem aqui pegar. Qual é o seu nome? Você é de lá, de São Bernardo, Bruna? Você é de Mauá, A, B, C, D, E, M, aí, tudo ali no mesmo bolo, né? Gente, demais. Ó, essa pergunta foi meio nada a ver, mas as outras perguntas elas vão ser um pouco mais focadas no tema, vão ser um pouquinho mais difíceis também, tá bom? Vamos lá. Sou São Paulino, tem algum São Paulino aqui na plateia? Que emoção. Animal. Pô, já gostei demais de vocês ali. Mas eu sou simpatizante de outros times, então tá tudo bem também. A gente talvez encontre outros hobbies aí no meio do caminho, tá bom? Esse sou eu pequenininho, olha que fofinho ali, jogando um esporte. Alguém sabe que esporte é esse? Badminton, eu vi você falando, eu vou te dar uma camiseta também. Vem aqui pegar uma camiseta. Perdão quem falou ao mesmo tempo, mas eu vi aqui, ele falou 10 milissegundos antes de todo mundo. Qual é o seu nome? Desculpa. Gustavo, como você conhece o badminton? Olha, animal, cara. Não é um esporte, às vezes, que a galera conhece muito, mas, enfim, pratiquei aí durante 10 anos da minha vida, joguei Pan-Americano Júnior, enfim, é um esporte que eu tenho muito carinho por essa modalidade. Essa não estava valendo camiseta, tá? Essa não estava valendo camiseta. Isso daqui, na verdade, é o que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre, tá? Então, às vezes a gente vem aqui, os palestrantes, fala, nossa, né, esse cara aí, enfim, não sei se eu tenho muito... Eu gosto de sentar numa mesinha, fazer um churrasco com meus amigos, meu final de semana é isso, tá, galera? Então, acredito... Vocês gostam de fazer isso também, não? Beleza, excelente. Estamos, então, no mesmo bolo. Podemos ser amigos depois dessa palestra aqui. E isso daqui, na verdade, acho que é meu outro hobby, assim. Acho que se vocês forem, né, algum dia me chamar para viajar, para passear, enfim, me chamem para fazer um hiking, um passeio, uma caminhada, natureza. Isso eu adoro. Se aí, principalmente, é uma cachoeira, uma vista bonita, estou 100% online. E, por fim, para finalizar um pouquinho da minha vida, né, fiz minha graduação em administração na FEA, mas aí já fui namorando um pouquinho do marketing na minha graduação, fazendo outras matérias relacionadas. E agora eu curso um mestrado na SPM em marketing, para conseguir efetivamente concluir meu sonho lá no futuro, que é depois de passar de uma carreira corporativa, poder fazer algo com, né, um propósito bem nobre, que é lecionar. Então, esse é o meu plano de vida aí, tomara que eu consiga finalizar. Ainda estou aí na luta de escrever a minha dissertação. Enfim, para terminar, eu não podia deixar de mostrar um pouquinho... Opa, acabei passando demais. Isso daqui é uma fotinho do nosso time, que a gente fez um bolo, né, de comemoração, vestido de Vênus, da marca Vênus, porque a gente acabou de bater um recorde de vendas e participação de mercado. Então, tá com o time, né, que assim, a gente passa 8 horas, 10 horas, às vezes 12 horas, dependendo dos dias, trabalhando, né, na empresa. Escolher a empresa onde vocês realmente gostam de estar, onde realmente vocês se sintam bem fazendo as coisas. E, claro, vão ter coisas chatas, vão ter coisas legais em qualquer empresa, em qualquer trabalho que você faça, tá? Alguns mais, outros menos.
mas vocês têm que escolher algo gratificante. Acho que vocês estão numa posição que tem muita pressão, eu já tive aí, é muita indecisão, é difícil, né? E eu truco alguém que falar que tem certeza o que quer ser o restante da vida inteira, mas escolham com carinho. Quanto mais passa o tempo, mais vai ficando difícil a gente depois mudar de carreira, né? Buscar alguma outra oportunidade. Então agora é hora de experimentar. Que legal que está todo mundo aqui prestando atenção, ouvindo outras empresas também, porque aí vocês aí conseguem entender o que mais funciona e o que mais tem match com os interesses de vocês. Beleza? Então aproveitem essa oportunidade aí, testem bastante, que esse é o momento. Então, vou mudar um pouco aqui para a minha trajetória, tá? O que eu mais gosto da P&G é que desde o primeiro momento eu já estava fazendo um negócio assim que eu já achava, isso é demais para mim. Era muito dinheiro, muito impacto de pessoas, algo muito grande mesmo. Então, comentando um pouquinho do que eu fiz, eu trabalhei na área de lavanderia. E a P&G, como vocês sabem, é uma das maiores empresas de consumo do mundo, principalmente no setor de lavanderia, higiene, beleza, cuidados pessoais. Então, eu era o estagiário dessas duas marquinhas aqui, Ariel e Downy. Vocês conhecem Ariel e Downy? Vocês compram Ariel e Downy? Qual vocês preferem? Essa não tem muito como fugir, eu também prefiro, né? Downy, na verdade, assim, é a queridinha, assim. Inclusive, se der uma esfregadinha na roupa aí, quem usou, vai soltar um perfume bem bacana. E eu cuidei desse projeto aqui, a gente fez o branding, o licenciamento de lavanderias Ariel por São Paulo, Ariel e Downy, né, para trazer aí um pouco do equity, né, da performance dos produtos, e também participei do lançamento, né, encabecei toda a parte do lançamento do Downy Suave Gentil, uma versão hipoalergênica recomendada para lavar roupinha de bebê ou para alguém que tem a pele muito sensível. E, cara, realmente é isso que eu estou falando, assim, o estagiário nessa função tem uma liderança e fica 100% na mão dele fazer esse projeto. Claro, vocês vão ter os gerentes, né, os managers de vocês, os pares de vocês ajudando a fazer isso, mas vocês vão poder botar a carinha de vocês no trabalho que impacta a vida real de consumidores dia a dia, desde o dia 1. Num primeiro momento pode até ser meio chocante, mas, cara, isso traz um crescimento, uma maturidade, uma evolução, um aprendizado, um repertório para vocês no futuro que é, assim, inexplicável. Tá? Então, realmente, eu sou fã, vocês vão ver que eu sou um pouco enviesado para falar da P&G aqui, eu vou puxar a sardinha, mas é realmente algo muito, muito, muito bacana e muito impactante. Tá? Então, não tem essa de estagiário pegar, né, fazer trabalho, pegar um cafezinho, não vai ter os seus projetos, tanto quanto os gerentes ali e os diretores, tá bom? Ai, gente, perdão. Rapidinho. Boa. Continuando. Depois, o que aconteceu? Eu fui efetivado. E eu não fui efetivado no Brasil, eu fui efetivado no Panamá. O Panamá, para quem não sabe, é o país ali, quando a gente cruza a América do Sul, vai para a América Central, ali fazendo fronteira com a Colômbia. Aqui nessa bolinha, ó, curiosidade, é o ponto mais estreito entre oceanos no mundo, tá? Para que vocês vão usar isso? Nada, mas eu quis falar mesmo assim, tá bom? Por que eu fui para o Panamá, gente? Porque me ofereceram a oportunidade de participar do time regional. Lá é a sede regional da P&G. E tem muitas empresas multinacionais lá também, mas a P&G é uma delas. E exportar talentos para que eles, né, aprendam outros modelos de negócio, aprendam outras culturas e depois tragam de volta para a P&G local, é realmente uma coisa que a P&G faz muito. Então, isso depois vocês vão ver que é uma coisa bem bacana de trabalhar na P&G. Tá? O que eu fiz lá, né, num primeiro momento? Desenhei materiais de ponto de venda. Então, quando vocês vão para a loja e vocês veem aquele display bonitão de Pantene, aquele, né, aquela ponta de gôndola de Gillette, enfim, ou até mesmo os móveis de checkout, né? A gente tem um time desenhando tudo isso, falando com as marcas, entendendo, cara, o que você precisa comunicar? O que você precisa convencer do seu consumidor? Qual que é o seu produto mais importante? Qual que é o seu claim? Qual que é o seu, né, a identidade visual da sua marca? E aí, com um time de designers e de project managers ali, a gente cria os materiais de ponto de venda que vão ser disparados para todos os países da América Latina e aqui no Brasil, no varejo brasileiro. E pergunta valendo camiseta. Vocês sabem, mais ou menos, quantas lojas no varejo de bens de consumo existem no Brasil? Pode chutar, tá? Mas
Aproximado. Eu vou falar, se vocês acertarem na casa da dezena de milhar, ou centena de milhar, eu... Mais. Quem falou 700 e... Não? Malandro, cara. Vem pegar uma camiseta aqui, então. Boa. Pessoal, existem... Qual é o seu nome? Bruno, boa, boa. Sabia ou foi meio pelo chute e erro? Beleza, é isso aí. A gente faz muita coisa no aprendizado chute e erro. Cara, são 700 mil lojas no Brasil. Isso vai desde a loja mais, né, robusta, tipo um Atacadão, um Açaí, um Carrefour da vida, até a lojinha que é só um balcãozinho da Dona Gleice lá do interior da Paraíba. Tá? Então, todas essas lojas têm potencial da gente, né, chegar com esses materiais, impactar o ponto de venda e criar, né, uma vontade, né, do consumidor testar e comprar nossos produtos e conhecer um benefício aí trazido à vida de uma maneira um pouco mais diferente. Depois, eu trabalhei com e-commerce. Então, eu fui responsável lá pela área que começou a traduzir um pouco todos os princípios que a gente via, né, do que precisaria ter um impacto no ponto de venda com esses materiais, para o e-commerce. E qual que é a barreira, qual que é a dificuldade ali? No e-commerce você não tem uma interação física com o produto. Então, às vezes vocês vão, né, comprar um shampoo, o que vocês fazem quando vocês vão testar um shampoo novo? Na gôndola. Você sente o cheiro. Você vê seu Cristiano Ronaldo, por exemplo. Aí, tem fatores diferentes. O que você falou? Depois, uma mais difícil que essa. Enfim, no ambiente virtual, a gente não consegue sentir o cheiro, a gente não consegue saber o tamanho do produto, a gente não consegue saber exatamente quais são os benefícios. E aqui eu vou dar uma camiseta para quem leu que está na faixa a vermelha ali em cima daquele primeiro produto. É impossível, não dá. Eu já tentei ler, eu sei que vocês não vão ganhar uma camiseta aqui. Por quê? Não dá para ler. Então, as imagens antes eram um ambiente ainda muito em desenvolvimento, e a ideia era que a gente foi embelezando, né, beautificando, como a gente fala lá dentro, essas imagens. Claro, não é para ludibriar o consumidor, mas para a gente conseguir também ter um impacto maior de marca, e em seguida, quando vocês vão pesquisar, sempre tem as imagens secundárias ali, o conteúdo avançado do e-commerce, e lá vocês conseguem ter um pouco mais de detalhe. Aí vai ter a fotinho do Cristiano Ronaldo, aí vai ter uma fotinho com uma referência de tamanho, por exemplo, do lado de um torso de uma pessoa, para você ter essa referência. Vai ter, talvez, o ingrediente, o coco, né, magnificado ali, super embelezado, super em foco, para você, pelo menos, ter um pouquinho daquela sensação que é o ponto de venda físico. Tá bom? Então, vocês vão vendo aqui que já as coisas vão mudando, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer na P&G, não é uma coisa só. E, por fim, eu trabalhei numa área de... a gente chama de Consumer Personal Data, marketing personalizado, massivo, enfim. Tem várias formas de chamar isso lá dentro no mercado, né? Mas eu era responsável por desenvolver experiências online para, por exemplo, alguém que quer saber qual que é o produto ideal para o couro cabeludo, pode responder um quiz, a gente coleta esses dados com a intenção de trazer anúncios mais relevantes e mais personalizados para essa pessoa, né? Então, às vezes você vai lá, pesquisa num site, alguma coisa, e depois você começa a ser impactado por esses anúncios. É um pouco dessa área que faz isso, coletando sinais de comportamento de vocês para oferecer coisas relevantes para vocês, claro, sempre com consentimento, né? Então, né, quando vocês colocam ali que está tudo bem aceitar aquele cookie, né, aquela compartilhar os dados pessoais. Então, assim, se vocês não sabiam que compartilhar o cookie, você compartilha essas informações aí com as empresas, fiquem sabendo, se vocês não quiserem, passem a rejeitar esses cookies ali. Então, basicamente, o que acontecia é que quem falava com cabelo liso recebia o anúncio de cima, com um claim focado para cabelo liso, com um produto focado para cabelo liso. Quem tem o cabelo, né, encaracolado, cara, recebia um anúncio que criava um pouco mais de identidade, né, que tinha o claim, que tinha o produto correto, com a tecnologia correta para o tipo de cabelo. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Super claro. Boa. Super claro, a galera também não já está cagando, eu tô brincando. E depois eu acabei voltando para o Brasil. Foram 3 anos lá no Panamá, tá? Cultura diferente, aprendendo outras línguas,
né? E vim para fazer o gerenciamento total das marcas Gillette e Gillette Venus. Então, essas áreas que eu comentei para vocês, a gente está falando de área de e-commerce, área de material de ponto de venda, área de mídia, né? Essas áreas, elas têm times especializados lá dentro da P&G, tá? Só que essas pessoas, e o que é outra coisa bem bacana lá, a gente vai rodando de marca em marca, vai rodando de área em área, né? Dependendo do tempo ali, da necessidade do negócio e do quanto de experiência você quer ter, claro, da sua vontade. Mas a gente também tem as marcas, né? As unidades organizacionais das marcas que cuidam um pouquinho de tudo. Tá? Então, elas não vão ser as experts naquele tema, né, das áreas focadas, como eu comentei anteriormente, mas vai saber um pouquinho de tudo e vai conseguir orquestrar um pouco do objetivo total da marca que ela tem no mercado para traduzir para o material de ponto de venda, para a mídia, tá? Para o e-commerce, tá bom? Então, eu fiquei 2 aninhos em Gillette e agora em Gillette Venus aí nesse último ano, tá bom? Vocês já conheciam essas 2 marcas? Perfeito. Usam? Excelente. Então, gente, eu vou mostrar um vídeo para vocês também terem um pouco de uma noção do que é um pouco do dia a dia, de uma iniciativa, por exemplo, de marketing na P&G, tá? Espero que o vídeo passe aí sem travar. A Copa do Mundo faz parte da nossa história. E Gillette sempre marcou presença no evento. Em 2022, sem um orçamento de milhões de dólares, como nas Copas anteriores, o desafio era entrar em campo e fazer uma iniciativa encantadora, sem produtos licenciados, contrato com jogadores ou patrocínio da FIFA. Então, Gillette se apresenta como patrocinadora do estilo dos jogadores e da torcida brasileira. Para trazer vida à ideia, focamos em jovens adultos da classe C e desenvolvemos uma promoção Compre e Ganhe, em parceria com uma love brand desse público, Adidas. A promoção Estilo Boleiragem foi o coração da iniciativa e foi maximizada para todos os stakeholders do framework dos 5 Cs da P&G. Para consumidores, divulgamos os prêmios Adidas por meio de publicidade em programas de futebol da TV aberta e patrocínio do maior podcast do país, conseguindo 18 mil leads no site da promoção, o mesmo número de participação da Super Mega anterior, com apenas metade do investimento em mídia. Para clientes diretos, contratamos sósias de jogadores famosos com o intuito de atrair o público da loja e impactá-lo, com mais de 800 mega execuções e 300 mil materiais de ponto de venda. Para clientes indiretos, fizemos campanhas de incentivo, premiando as melhores performances em cobertura e sell-out com prêmios relacionados ao futebol. Para a comunidade, montamos um barber truck com profissionais de periferia. Fizemos um shooting na comunidade de Paraisópolis, São Paulo, com modelos locais para a fabricação de assets digitais e patrocinamos a Taça das Favelas, o maior torneio entre jovens de comunidade do país, promovendo o impacto social através do esporte. Falando dos colaboradores, também deixamos os da P&G engajados, fazendo o maior endomarketing da história, distribuindo mais de 1.000 cupons de desconto da Adidas. Por fim, trouxemos um ótimo placar para a companhia. Ganhamos mídia orgânica nos veículos digitais, e-commerce e TV aberta, equivalente a cerca de R$300 mil. Impulsionamos o negócio total de Gillette, aumentando o sellout em 9%. Se comparado ao ano anterior, a campanha terminou com muito sucesso. E nossas ações de 2022 não pararam por aí. O azul de Gillette continuou entrando em campo e marcou vários pontos para a P&G. Mas essa história vai ficar para o próximo vídeo. Nesse vídeo aqui ele fala que continua, porque a gente teve um outro videocase. Alguém lembra do Alisson entrando de bigode no primeiro jogo da Copa do Mundo? Foi uma ação de Gillette também, para gerar talkability, para gerar conexão. Então, isso foi a continuação. Na verdade, é que a gente submeteu esse case aí para algumas premiações e essa daí ficou com uma outra categoria, então a gente trouxe separado. Mas, enfim, queria agora fazer uma pausinha, entender se vocês têm alguma pergunta do que viram, queriam saber um pouco mais. Depois eu passo para a segunda parte da apresentação. Alguém aí vai ser o corajoso? Opa, boa!
Qual é o seu nome? Clara, ótima pergunta. Na verdade, a P&G ela é uma grande gestora de um ambiente que trabalha junto. Então, a gente não faz nada sozinho. Então, não produz lá dentro. Também o design em si, tem os designers da P&G, mas a gente conta também com agências criativas que vão trazer isso à vida. Então, normalmente, a gente tem o briefing da marca, que um time interno da área de material de ponto de venda interpreta ele, traduz para as necessidades mais específicas do projeto em si. E aí a gente depois trabalha com uma agência para, por exemplo, desdobrar todas as peças, né? E muitas vezes o que você falou é interessante, né? Às vezes fazer aquela peça que eu te mostrei é caro, né? Não dá para colocar em 700 mil lojas. Então depois a gente vai, né, estudando com esses vendors mais especializados como fazer aquilo de uma maneira bacana, que traduz o benefício, mas também de uma maneira mais barata, né? Que seja fácil de transportar, para a gente conseguir ter capilaridade aí em todo o Brasil. Respondi sua pergunta? Excelente. Alguém mais? Vou te dar uma camiseta para ver se alguém mais quer fazer alguma pergunta aí e engajar. Mas não terminou a apresentação ainda não, tá? Só para avisar. Diga, qual é o seu nome? Oi, Isabelle. Eles falam espanhol lá no Panamá. Rola também, né, um spanglês, assim, porque tem muito, né, cosmopolita. Então, lá acaba vindo gente de todos os países da América Latina, inclusive de fora. Tinham alguns espanhóis, tinham gregos, tinham norte-americanos. Então, o pessoal que está nas outras áreas da P&G, né, nos outros países, também tem essa flexibilidade de pedir e, obviamente, né, encontrando a oportunidade correta de ir lá. E a barreira foi meio que, assim, na cara e na coragem, né? Tinha feito algumas aulinhas, né? Achava que falava bem, né? Nível avançado de espanhol. Cheguei lá, não entendia nada. Aí, né, você vai, né, pedindo com carinho, né, falando para talvez, putz, vamos fazer em inglês essa reunião, porque aí a gente vai no meio termo, não é nem o idioma de uma pessoa, nem o idioma da outra. E aí você vai conseguindo, né, avançar um pouco mais E aí, quando você vê, depois de 2 meses, 3 meses, você já está falando igual um nativo lá, já está entendendo tudo. Então, foi mais ou menos essa dinâmica. Respondi sua pergunta? Boa. Depois você pega uma camisetinha aqui também, tá bom? Vamos voltar. Alguém tem mais? Tem mais uma pergunta. Depois a gente vai voltar aqui para os slides, tá bom, pessoal? Opa, calma aí. Diga. Tudo bem? Claro. Sim, lá acaba sendo um lado um pouco menos execução, tá? Então, aqui, as funções, né, de execução do mercado, elas podem até ser um pouco traduzidas para mais um trade marketing, tá? Do que, por exemplo, a criação do branding da marca, né? De qual é o equity, né, da pirâmide, qual é o ponto de diferenciação, qual é o meu tom de voz, quem é esse cara, né, essa persona que é a minha marca. Então, isso é definido nos níveis, nos setores um pouco, né, mais ali em cima. Então, Panamá, algumas áreas globais. Então, tem as regionais que acabam adaptando isso. E aqui a gente acaba, na verdade, né, trazendo à vida um pouco do que já é desenvolvido lá. Claro, tem funções assim no Brasil também, né, porque o consumidor brasileiro ele é diferente. Então, varia. Tá? Acho que é uma coisa que depende. Mas sim, existe uma diferença, né, onde aqui está muito mais focado no dia a dia, na execução, de estar em contato com os clientes, entender o que eles precisam e como a gente traduz, né, o que a marca é idealmente no papel para a realidade dos consumidores. Respondi a pergunta? Beleza, boa. Mais uma. Gente, calma aí. Só espera o microfone chegar, tudo bem? Para a galera da live poder escutar a pergunta. Ah, boa. Ele vai responder? Claro. Ótimo. Eu sei que provavelmente é uma pergunta meio besta, mas... Não, nenhuma pergunta besta. Manda bala. No vídeo informativo que você tinha passado aí no telão, eles citaram os 5 Cs da empresa. Você pode aprofundar mais o que são eles? Na verdade, isso é um framework, né, criado pela P&G e, enfim, é um pouco do ambiente dos stakeholders da empresa. Então, todo mundo com quem a empresa tem um certo tipo de contato foi traduzido naquele ambiente, não é nenhum... né,
nenhuma invenção, mas foi um jeito da gente sempre, quando estiver pensando em algumas iniciativas, né, e no plano como um todo, a gente tem que considerar o consumidor, claro, sempre no foco, mas considerar também a comunidade, considerar os clientes, os colaboradores, tá? Então, é um pouco disso, e claro, a companhia, né, como organização. Tá bom? Respondi? Boa. Oi, bom dia. Ah, desculpa. Aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Boa. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Eduarda e eu estou fazendo um TCC sobre endomarketing. Então, eu fiquei bem interessada sobre quando foi citado a campanha de endomarketing na empresa, né? E queria saber se foi a primeira campanha que vocês fizeram ou vocês sempre tiveram o endomarketing forte na empresa. O endomarketing, na verdade, ele sempre está presente. Eu, na verdade, eu gosto sempre de trazer, né, e quando eu tenho essas conversas, né, do por que fazer, o porquê não fazer, sempre voltar ao objetivo principal. Né? Acho que quando a gente está querendo lançar um produto, lançar uma promoção, lançar alguma iniciativa, uma campanha, qualquer que seja, o nosso foco sempre é convencer o consumidor de que aquele produto é o ideal para ele, né, que é superior, que traz mais valor para ele. E quando a gente está, né, fazendo endomarketing, na verdade a gente está convencendo quem vai ajudar a convencer, tá? Então é uma fase que eu julgo essencial. Então tem várias formas de fazer endomarketing. Pode ser mais apresentações, você pode dar brinde também, você pode impactar de maneiras diferentes, fazer gamificações internas, rankings da campanha, enfim, tem um monte de forma que você pode fazer o endomarketing. Eu acho que ele não é o objetivo final, mas ele é um gatilho, um acelerador, um catalisador para você fazer com que uma organização que é tão grande consiga também trabalhar, né, com você com o mesmo objetivo. Né? Então você garante esse alinhamento com o time, às vezes pede algumas ajudas e também garante uma coisa que eu chamo de share of mind, né? Que a gente, na verdade, pensa em coisas limitadas durante o dia, não dá para pensar em tudo. Então, se você comunicar internamente, né, fazer com que todas as pessoas que não estão no dia a dia da marca lembrarem da sua marca, lembrarem da sua promoção, isso é uma coisa muito, muito importante para que, né, todo o ambiente consiga fazer com que a promoção, a campanha seja maximizada. Imagina. Pessoal, vamos guardar agora as perguntas para o final para eu poder terminar aqui a apresentação e aí depois vocês anotam elas e a gente responde uma por uma. Pode ser? Boa, beleza. E, aliás, muito, muito obrigado por quem respondeu, por quem participou aí. Muito, muito interessante o engajamento de vocês. Quiz. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, tá? Mas é rápido, não é um quiz, não é um vestibular, tá? Vou pedir para vocês pegarem o celular de vocês. Quebrei o protocolo, desculpa, organização. Perdão. Vocês têm o chat GPT aí? Vocês usam bastante o chat GPT? Espero que façam bom uso, né, como suporte, né? Tá bom. Eu sei, conheço, já estive aí. Vamos lá. Queria que vocês digitassem no chat GPT quem inventou o gerenciamento de marca. Uma pergunta. E aí, quando alguém descobrir, pode falar, ó, lá no fundo. Pera. Ela tá falando aqui no fundo, calma aí. Exatamente. Então, vocês aí falaram, um monte de gente aí falou P&G. Diga. Isso. Famosa P&G. Exato. Não, excelente. Pessoal, a P&G tem um papel central no marketing, tá? Né? Então, a P&G inventou esse, né, quesito, né, essa disciplina que é a gestão de marca, tá? E isso é um dos grandes diferenciais da P&G, tá?
Porque, eu acabei apertando 2 vezes aqui, vamos ver se não vai. Porque a P&G, quando vocês depois perguntam aí no chat GPT, e até vou incentivar vocês a perguntarem de novo isso, o que é o marketing na P&G, para vocês verem que vocês não estão ouvindo só de mim, que é um conhecimento que está aí nas redes, que é difuso, tá? E que a P&G é amplamente reconhecida por isso, que o marketing na P&G, ele é o coração do negócio. Ele é o dono do negócio, tá? Então, isso, né, são frases que eu peguei do ChatGPT, aí fiz alguns testes, e ele sempre traz essa mesma resposta, tá? Então, basicamente, quem está no marketing é visto como general manager da marca, ou daquela área, tá? Então, não é só a comunicação, não é só a promoção dos 4 Ps, né, do Kotler. Também envolve praça, envolve, né, o produto, envolve todo o ciclo que está envolvido e todas as áreas multifuncionais que estão envolvidas para você fazer com que uma ideia vire um produto lá no ponto de venda. E tem que ter muita gente envolvida. Então, basicamente, você entrando no marketing da P&G, você é um mini CEO. Você tem uma autonomia para fazer, né, e trazer a estratégia à vida, muito difícil de ser encontrado no mercado e que te traz um letramento e um entendimento de como as coisas se conectam e dessa imagem maior sobre o que você está fazendo, que é muito, muito legal para o desenvolvimento de vocês. Tá? Então, aqui um pouco, né, do que a gente faz lá. A gente, claro, sempre tem o foco no consumidor, a gente entende o que ele precisa. Se eu desenhar uma coisa que o consumidor não precisa, não adianta ele ter o melhor preço do mundo, não adianta ele ser o produto mais bonito do mundo, mas se ele não resolve uma dor, para que ele está lá? Né? Então, construa a marca, né, e tem todo um trabalho de comunicação, claro, isso não é menos importante, mas também é muito presente, tá? E tão importante quanto uma liderança multifuncional. Então, a gente trabalha entendendo com finanças, qual que vai ser o preço desse produto, a estratégia de preço desse produto, tá? Né? Qual a praça, como que a gente vai distribuir? Quem são os parceiros que vão ajudar a gente a distribuir? Tá? Como que vai ser essa cadeia? Né? Quanto tempo vai demorar? Como que eu planejo uma iniciativa para que ela chegue no dia 1 em São Paulo e em Manaus, que tem, né, milhares de quilômetros de distância. Tem que ter um planejamento com a área logística ali, toda a cadeia da matéria-prima e tudo mais. Então, vocês, né, entrando na P&G, entrando numa área, numa posição de gerentes de marca, vocês acabam, né, fazendo todo esse trabalho. É um trabalho muito, muito bacana e também colhem os louros disso. Então, vocês são a função líder ali que vão ser os responsáveis por responder pelos resultados de negócio daquela marca. Ela cresceu, ela não cresceu, por quê? E o problema, às vezes, não é só a comunicação, né? O problema, às vezes, aconteceu em outra parte, né, da equação de valor, né, da cadeia aí para o consumidor. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Não? Mas, além disso, por que trabalhar na P&G, tá? Então, contei para vocês um pouco do que é o marketing, tá? Mas, enfim, 3 coisinhas para vocês aí, para a gente finalizar essa parte aí da palestra e abrir um pouco mais para um bate-papo para as perguntas. Cara, tem muita marca na P&G. Com certeza vocês consomem algum produto P&G. Alguém aí sabe me dizer alguma outra marca que não esteja aqui, que lembre? Gillette, Ossi. A Ossi está aí, né? Enfim, gente, é muita marca. Vocês conheciam todas que estão aqui? Alguns não, mas a grande maioria vocês conheciam, cara, porque é uma empresa com muito tempo de mercado, com muita experiência em criar marcas novas que atendam às dores dos consumidores. E vocês vão entender que vocês vão ver, às vezes, por exemplo, eu tenho várias marcas, por exemplo, para o setor de cabelo. Porque a gente entende também que tem consumidores diferentes e que talvez uma marca só não atendesse todas as dores que aquele consumidor, né, precisa, né? O que aquela gama de consumidores, né? Gente, a gente tem mais de 200 milhões de pessoas ali, né? E um erro mais comum que a gente faz é achar que todo mundo é igual a gente, né? Então, cara, todo mundo é muito diferente, tem necessidades diferentes. Então, a gente precisa se adaptar a isso, sempre olhando muito para eles, tá? Então, Head & Shoulders, Old Spice, Always, tem muita marca no setor de saúde também, né? Que tanto para uma venda, né, mais tranquila, né, que é ali na gôndola das farmácias, como o Vic ou Metamucil, mas também com remédios de receita, né, de balcão. Então também tem essa área na P&G com muitas outras marcas que não coube no slide aqui, né, mas enfim, se você tem qualquer tipo de interesse pelo mundo, né, de bens de consumo e de saúde, cara, aqui na P&G é o lugar para se estar.
Então, realmente, assim, é um lugar que eu recomendo de olhos fechados, caso vocês queiram se inscrever, e já eu abro aqui para inscrição no processo seletivo. Possibilidades de carreira internacional, gente, isso não é balela, tá? Lógico, não é do dia para a noite que você consegue ter uma experiência fora do país, tá? E nem é todo mundo que precisa ter ou que quer ter, não é certo ou errado ter ou não ter, mas isso é uma possibilidade, tá? Então, eu comecei no Brasil, passei 3 anos lá no Panamá, agora estou de volta, 4 anos aqui no Brasil, né? Cara, não fecha as portas, tenho super interesse de voltar, por exemplo, para lá, trabalhar em outras unidades de negócio, mas, por exemplo, a sede da P&G, né, geral, é Cincinnati, tá? Mas tem algumas unidades de negócio que têm, né, algumas sedes separadas. Gillette, por exemplo, foi adquirida pela P&G, ela tem a sede em Boston, super bacana. Tem algumas marcas como Downy, que tem a sede global em Genebra, na Suíça. Minha primeira chefe, minha primeira gerente trabalhou 3 anos na Suíça, voltou. Eu tenho amigos que depois do Panamá foram, né, não quiseram voltar, quiseram seguir mais na carreira internacional e fazer essa escalada, e foram trabalhar nos Estados Unidos, voltaram, né, super valorizados, com um repertório muito grande e com um carimbinho no currículo ali, né, para a carreira de vocês mesmo, que é uma coisa muito, muito forte, tá? Por fim, cara, a P&G é uma verdadeira escola de profissionais de mercado. Escola. E eu não tô... Sim, claro, vocês estão aqui aprendendo os fundamentos, as bases, né? E a P&G sempre vai, né, complementar isso. A empresa que você vai trabalhar, você vai conseguir botar na prática tudo aquilo que você aprendeu. Mas, cara, alguns casos icônicos. O ex-CEO da Microsoft, de 2000 a 2014, Steve Ballmer, foi gerente de marca na P&G. Aprendeu sobre esse ambiente, né, de entender uma dor do consumidor, trazer sua vida e liderar uma organização na P&G. João Branco, que foi muito tempo CMO do McDonald's, já trabalhou na P&G também. E esse último carinha aqui, Rodrigo Padilla, foi meu primeiro diretor. Quando eu entrei, ele foi o cara que falou, né, vem trabalhar com a gente, né? Inclusive foi no processo relâmpago, que eu vou contar para vocês, né, que realmente é muito rápido, é relâmpago mesmo. Hoje ele está como Global Chief Brand Officer da Latam. Tá? Então, assim, cara, é um lugar que vai fazer você crescer profissionalmente e, além de tudo, se você quiser continuar, né, se você quiser ficar, né, for de interesse mútuo, cara, a empresa é uma das poucas empresas que tem uma política de promover de dentro. Então, estar presente desde o início na P&G é muito importante, porque a contratação de profissionais do mercado, já formados, com experiência, é muito, muito pouco representativa lá dentro. Então, os planos de carreira são hiper estruturados, né? Tem todo um cuidado para o desenvolvimento dos talentos, porque hoje o CEO da P&G, há 20 e tantos anos, foi estagiário. A grande equipe da liderança, eu diria que quase 100%, todos começaram como estagiários há 15, 20 anos atrás. Tá? Então, enfim, recomendo super, pelo menos, vocês testarem, né, se a P&G é a empresa para vocês agora, porque depois, realmente, a porta começa a se fechar um pouco. Tá? Então, vocês estão num momento, aí, numa posição muito, muito, muito privilegiada. Tá bom? E, por fim, vou finalizar aqui, né, mostrando para vocês como efetivamente vocês podem fazer parte da empresa. Aqui é um QR Code para inscrição no processo seletivo. Tá? Então, eu recomendo que vocês né, vão fazendo isso agora. Eu vou falar um pouquinho mais, depois a gente abre para dúvidas, enfim, faz o sorteio. Mas a inscrição, ela pode acontecer no site também, enfim, não precisa ser exatamente agora, mas toma cuidado para não passar da data, tá? Então, 21 de setembro encerra a inscrição. Tá? Aí vocês vão ter alguns testes online, no finalzinho, na última semana de setembro, e depois, em uma semana depois, já tem as entrevistas. Cara, é realmente hiper rápido. Eu até me assustei quando eu entrei na P&G de tão rápido que foi. Não tinha nem me preparado direito, catando cavaco, mas vamos, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Tá? Então, eu espero que essa palestra tenha servido, de certa forma, para trazer alguma luz, tanto sobre o que é a função de marketing, né, o que vocês podem fazer e por que a P&G pode ser uma empresa bacana para vocês. Tá? Vamos abrir para perguntas agora, mas queria agradecer do fundo do meu coração e espero que vocês aí possam ter a mesma sorte, a mesma gratificação aí que eu tive em trabalhar numa empresa tão bonita, tão legal, que se importa tanto com os talentos como a P&G. Muito obrigado. Obrigado, Léo.
perguntas? Isso mesmo. Eu só tenho que falar um negócio rapidinho antes, sobre o próprio processo seletivo. Como vocês puderam ver aqui no final da palestra, a P&G abriu o seu processo seletivo relâmpago. Não vai ter só esse QR Code aqui na tela, mas como também vai ter na mesa de entrada e um ali atrás, tem uma lousa ali atrás no auditório, que vocês podem escanear o QR Code de novo. Isso aí. Quando a gente tiver as perguntas em voz alta, esperem o microfone chegar até vocês, por favor, para a galera online poder escutar, tudo bem? Sim. Ótimo. Então, obrigado, agora eu vou passar as perguntas para o João. Ele vai trazer o microfone até vocês, tudo bem? Oi, tudo bom? Bem. Eu gostaria de saber qual foi a estratégia de marketing que vocês fizeram e manter ainda para colocar a Gillette como referência na categoria de lâmina de barbear. Porque quando eu penso na categoria em si, me vem Gillette na cabeça até eu falar uma Gillette, que vocês mantêm até hoje, seja no PDV, patrocínio. Boa. Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, eu vou resgatar lá uma coisa bem histórica, tá? Porque né, a Gillette Company, né, como companhia Gillette, começou muito tempo lá atrás. Então, quem inventou era um cara chamado King C. Gillette. E eu acho que, na verdade, foi uma combinação de fatores. Tá? A primeira coisa é que a P&G, como DNA, tem sempre o objetivo de criar os produtos que trazem o melhor valor para a vida do consumidor. Por que eu falo valor? Porque, muitas vezes, os produtos não são os mais baratos daquela categoria, mas eles trazem um benefício que compensa o preço a mais que eles estão pagando versus um concorrente. Então, Gillette foi uma das pioneiras, né, juntando com outro DNA, né, que trouxe esse valor com muita inovação. Então, sempre entendendo que o mercado evolui, as necessidades evoluem, que a gente não pode ficar parado. Acho que tem alguma frase dele que ele falou assim, uma frase bem icônica, que é que o dia que a gente não conseguir melhorar nossas lâminas, eu vou parar de vender lâmina. Então, esse é um pouco da ideia que a gente tem na P&G, é sempre como melhorar, é um ambiente muito, muito dinâmico. E da parte de posicionamento de marca, Gillette lá atrás, isso está em muitos artigos, né, a P&G é muito citada, a Gillette é muito citada nisso, como sendo uma das principais marcas que começou a utilizar o esporte como uma ferramenta de comunicação. Então, o fato de ter uma alta afinidade também com o público masculino foi um território que possibilitou, Gillette patrocinando, por exemplo, já fez campanha com o David Beckham, que era um ícone do esporte, e do cuidado pessoal na época também, com muitos outros atletas famosos, né? Isso acaba criando, né, uma imagem que foi construída ao longo de muito, muito tempo. Então, isso foi uma trajetória, aí não foi de noite para o dia, e hoje a gente tenta manter, principalmente, a questão da inovação, do valor, né, de como fazer com que a experiência, né, seja sempre a melhor. Então, a gente sempre começa dessa pergunta, né, o que vai ser melhor para o nosso consumidor. Tá bom? Boa. Eu queria perguntar, porque eu achei muito interessante o jeito que a promoção, né, a propaganda de 2022 foi promovida. E eu queria saber se a P&G ela teve que se adaptar e se moldar para conseguir atingir tantos consumidores. Eu não tenho certeza se já foi respondido, mas... Mas você diz para... Comparando com algum outro cenário? No vídeo que foi passado, tá. Falaram que atingiram... dobraram as vendas, gastando menos. Como que eles conseguiram fazer isso? Eu acho que tem várias formas de você impactar, né, o seu consumidor, e acho que não é só para a Gillette. E um dos grandes, né, objetivos de uma empresa, né, de todas as empresas, é gerar valor, gerar lucro, né, gerar uma operação que dê dinheiro. Tá? Lógico que isso não é o objetivo principal, mas isso é uma das grandes coisas que permeiam. Sem isso, uma empresa não existe, né? E a gente sempre tenta fazer mais com menos. É um objetivo de sempre tentar otimizar o que já foi feito. Então, foi muito pensando em, cara, qual é o veículo de mídia hoje que eu vou conseguir impactar mais gente a um custo mais barato, que eu vou conseguir ser mais relevante, que eu vou conseguir criar uma conversa e gerar um conhecimento da minha marca e da minha promoção sem uma necessidade de eu estar pagando para estar aqui no smartphone da pessoa,
para estar em outro lugar, para que essa informação viaje. Então, tem várias estratégias que você pode fazer isso, mas uma das coisas que eu acho que sim ajudou é ter uma promoção com prêmios relevantes. Então, todo mundo aqui já compartilhou alguma coisa em alguma rede social com algum amigo que viu, cara, se inscreve aqui que a gente vai ganhar alguma coisa se a gente fizer. Então, quanto mais relevante, quanto as pessoas tiverem a impressão que mais chance elas têm de ganhar, né? Então, naquela promoção, na promoção todo mundo ganha. Pelo menos algum desconto, algum bom desconto você ia ganhar. Isso gerava um burburinho. E esse contato entre pessoas, entre amigos, entre a roda social, não é pago. É orgânico. Então, isso gera mais impacto, gera mais registros do que efetivamente foi bancado. O fato, por exemplo, da gente ter celebridades, né, ou fazer patrocínios de podcasts de veículos relevantes na época, e até a junção disso. A gente trouxe o Mion, que era o embaixador na época, para o Podpah, com o Igão e o Mítico, que estavam super estourando na época. Era o estúdio bem antigo deles, um dos primeiros. Então, também um pouco da sorte da gente estar aí, sorte, claro, né, a visão de escolher, né, parceiros ali que estavam em ascensão e que tinham tudo a ver com a marca e que poderiam gerar um potencial de talkability mais alto do que só colocar um comercial na televisão, tá bom? Boa. Tem uma ordem aqui, quem? Oi, tudo bem? Prazer, Bem, sou a prazer. Camila. Boa, Camila. Muito obrigada pela apresentação. Eu tenho uma pergunta, como você trabalhou com PDV, quando a gente vai no mercado, a gente às vezes vê o PDV trancado ou algum meio. Eu queria saber o quanto isso afeta a jornada do consumidor dentro do mercado. Demais sua pergunta, eu adorei. Isso é uma dor que a gente tem até hoje. Respondendo pura e simplesmente, impacta demais, impacta muito. É horrível para as vendas. Um trabalho que a gente tem, na verdade, como empresa, é entender formas de fazer com que, né, a experiência de consumo seja mais agradável e de convencer também os clientes que vendem os nossos produtos de que talvez confinar ele, prender ele, não é a melhor forma de controlar, porque normalmente o que estão controlando é o furto, é a quebra, é o roubo daqueles produtos, normalmente produtos de maior valor agregado. Né? Então a gente vê muitas, né, garrafas de bebidas alcoólicas mais caras confinadas, a gente vê muita Gillette, cara, Gillette é muito visado, tem muito furto, então é uma coisa que a gente trabalha, mas a gente faz uma parceria com todos os clientes para entender os reais motivos e fazer testes, né? Falar, putz, não coloca todo o seu inventário ali, vamos testando só um pouquinho, depois você vai repondo pouco a pouco, para você minimizar a sua chance disso acontecer. A gente não consegue garantir que não vá acontecer, mas a gente consegue pensar junto e com dados, né, convencer que ele pode ter um resultado melhor expondo todos os produtos e tomando medidas compensatórias do que efetivamente bloqueia tudo e quem quiser vem falar comigo. Cara, Gillette é uma coisa que acaba, né? Você sempre tem uma lâmina lá, então se você, né, não lembra de comprar, você sempre vai precisar, então é importante pra gente conseguir fazer essa conversa de desconfinar. Assim, tudo que o varejo faz, né, assim, a gente conversa, a gente recomenda, né, algumas coisas e traz informações, mas é pura e simplesmente decisão dele. Então, inclusive decisões de preço são pura e simplesmente decisões, né, do cliente, tá? Imagina. Primeiramente, bom dia, obrigada pela apresentação. E eu gostaria de saber por que você comentou que muitas grandes empresas têm como a sua sede local no Panamá. Existe algum motivo estratégico para ser ali ou simplesmente por alguma outra questão? Eu acho que deve ter razões e razões diferentes para as outras empresas. Eu acredito que lá pode ter, né, e aí é mais, sendo assim, não vou te saber cravar, mas eu acredito que tem muito, né, uma questão de incentivos, às vezes, né, sociais, fiscais ali, para fomentar, né, a economia local. E também ele é um posicionamento bem estratégico, assim, de conexão com todos os lados da América, né, um ponto bem central. Então, acredito que um pouco da decisão de algumas empresas estarem lá permeiam esses fatores. Tá bom? Sou eu.
Meu nome é Luna e eu preciso fazer duas perguntas. Eu e ela, a gente está fazendo TCC. Tá. E aí a gente separou duas perguntas sobre isso. Com a crescente preocupação sobre a privacidade de dados e o fim dos cookies, como a P&G está usando a inteligência artificial para construir estratégias de marketing mais eficazes, éticas e baseadas em dados? Boa. Essa é a primeira, certo? Tá bom, vou responder essa e depois a gente vai para outra. Cara, é uma ótima pergunta, tá? Acho que é um tema que está muito na fronteira, então onde todo o ambiente está descobrindo ainda hoje como fazer esses usos. E a P&G é uma empresa muito correta, que ela sempre vai prezar pelo bem-estar do consumidor. Tá? E principalmente com essa questão da coleta de dados, é sempre muito na base do consentimento, na base da transparência, tá? Com toda a liberdade do consumidor se desinscrever, apagar as informações dele. Então, essa transparência, esse consentimento é uma das bases, né, da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que a empresa está 100% em compliance. Então, ela vai, claro, né, tentar, como todas as outras empresas, coletar sinais que digam, né, o que interessa mais para o consumidor e criar experiências para isso, né, onde é uma relação de troca, né? Eu gero um valor, eu te dou uma recomendação de produto, eu te dou algum conteúdo personalizado, eu te dou algum brinde em troca, né, de uma informação pessoal que a gente usa para trazer o melhor anúncio também para o bem, né, do consumidor. Então, é um tema sobre inteligência artificial hoje que não tem muito certo ou errado, as empresas estão testando, né, e aprendendo, mas sempre vai haver o interesse, olhando sempre em como eu consigo identificar melhor a necessidade do meu consumidor. E no mundo digital isso não vai ser diferente. Antes era feito numa entrevista, agora de uma maneira mais comportamental digital. Tá bom? Meu nome é Jéssica, eu vou fazer a outra pergunta. Considerando o grande portfólio de marcas da P&G, você acha que a IA pode ajudar a personalizar e otimizar as campanhas de marketing em escala global, garantindo a essência da empresa? Sim, sim. Eu acho que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que veio para ficar. Acho que não é uma... A gente, lógico, tem que tomar muito cuidado com, né, como usar ela, e ainda, né, é uma frente que vai exigir muita regulação, né, que é uma coisa muito nova. Mas ela deve ser usada, né, para gerar uma eficiência, para gerar, né, novas ideias. Ela pode ser usada como um suporte. O que não pode acontecer, no meu ponto de vista, né, não pode, né, Léo Macriani dizendo, assim, nenhuma entidade falou, mas você deixar tudo na mão da inteligência artificial. Porque quem aqui já não fez uma pergunta para o ChatGPT ou para alguma outra inteligência artificial e a pergunta não veio a correta, efetivamente? Diversas vezes. Isso é muito comum isso acontecer. Porque, né, não tem uma curadoria de informações ali. E vocês, né, como marqueteiros, donos de alguma marca ali na frente, vocês são, né, que eu posso dizer, os guardiões do equity da marca. Do que a marca, do que é o propósito da marca, de como ela se comunica. Então, eu acredito que vai ser usado ainda mais, né? A empresa vai encontrando novos jeitos, mas sempre fazendo isso de uma forma, né, com governança, com compliance e também, né, sempre passando pelo crivo de pessoas que sabem o que a marca é, o que ela representa e como ela deve se comunicar. Tá bom? Oi, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta específica sobre Gillette, que é qual que é a maior barreira que vocês têm hoje de venda? Se é, tipo, taxa de recompra, que eu já vi uma vez que é, tipo, uma vez ao ano, então é difícil, ou se é o uso familiar, que também acontece bastante, enfim. Na verdade, assim, acho que é uma pergunta muito boa, são algumas, tá? Acho que até por estar no checkout da loja, por exemplo, Gillette é uma categoria de impulso, né? Assim como um chocolate, né? Um M&M, alguma coisinha ali, né? Pilha, por exemplo, pilha, quem lembra de comprar? Vou botar pilha na lista de compra, né, do mercado, não coloca. Então, é uma coisa que às vezes foge um pouco da lista do consumidor, porque não é igual um papel higiênico, que acabou, você sai para comprar papel higiênico quando acaba, né? Tem que sair, né? Porque senão, né, não tem como se resolver ali. Gillette não é uma coisa que acaba. Ela vai desgastando o uso, vai ter uma experiência ruim.
E então, como você faz o marketing, incentiva os seus consumidores a comprarem algo que às vezes não é uma categoria de destino dele? Acho que essa permeia, né? Não vou abrir todas as estratégias aqui, mas como convencer e garantir que tenha a frequência de compra correta, né? Que usem o produto correto, que a gente ensine que, né, cara, esse produto aqui, se você, né, não estivesse usando, talvez você resolvesse aquele problema. A gente vê muito também consumidor que, putz, acaba usando um mais barato, e aí tem uma irritação. Como que eu comunico? Como que eu quebro essa barreira de que o produto traz mais valor, mesmo que você tenha que desembolsar um pouco mais num primeiro momento? Tá bom? Oi, pessoal, com licença. Desculpa que eu prometi que ia ter mais perguntas, mas por causa do tempo a gente tem que já correr para o sorteio. Muito obrigado pelas perguntas. Obrigado, pessoal. Foi demais. Valeu. Bom dia, gente. Chegou o momento agora do sorteio. Então, vamos dar um check. Vamos dar uma olhada aqui no que tem de sorteio para hoje. Bom, temos essa bag. Vamos dar uma olhada no que tem dentro da bag. Bom, de primeira, temos a garrafinha. Pessoal, enquanto tá sorteando aqui, podemos fazer só uma foto aqui que eu esqueci de fazer? Boa, Bora. peraí. É a bag e esse por último, então. É junto. Tá. Uhul! Continuando o nosso overview, teremos uma Gillette da Vênus exclusiva para a pele Gente, sensível. essa é muito boa. É o novo lançamento. Comprem, falem para as amigas, tá? Uma necessaire especial. Oi. E um absorvente da Always. E também, nesse sorteio, a gente vai mesclando entre a camiseta e a bag também. A camiseta. Vou começar pela camiseta, beleza? Bora lá. O primeiro sorteado é Júlia da Fonte. Parabéns. Bom, agora esse segundo sorteio, agora é já da bag exclusiva. Bora lá. Camila Oliveira Bazzoni. Parabéns. Pessoal, eu sei que vocês estão aí animados pelos prêmios, mas eu esqueci de uma coisa muito importante. Cara, queria que vocês batessem uma salva de palmas aqui para o Vini, que foi quem ajudou a organizar tudo isso lá dentro da P&G, e o Vini é estagiário.
Cara, vocês são demais. Eu amei, tá? Me convidem mais vezes para ficar aqui com vocês. Mas, enfim, para vocês verem como realmente ele mobilizou muita gente desde o dia 1, desde um trabalho de estagiário lá dentro, tá? Podemos continuar? Agora vai ser a camiseta novamente. Bora lá. Felipe de Almeida Carneiro. Parabéns. Bom, bora para a bag novamente. Bruna Berganini Machado. Nada. Bom, agora para a última camiseta. Giovana Dias Pereira. Tá, essa aqui é a última. Parabéns. Ah, pra cá. Ei, ei. Bom, a última é Ecobag, por enquanto. Bora lá. Beatriz Aparecida Garcia Soares. Parabéns. Gente, agora o último prêmio. O melhor, tá? Uma escova exclusiva da Oral-B. Boa. Juntamente com a Ecobag. Bora lá. A última, hein? Tem coisa. Ai, peraí, gente. Tem coisa. Ah, peraí, gente. Faltou mais algumas coisinhas. Tem escova de dente na Ecobag também. Mais uma Gillette. E por último, uma caneta junto com um fone. Vamos lá. Guilherme Melo Álvares. Se quiser colocar dentro da bolsa, parabéns. É isso, gente. Muito obrigado. Quais são os avisos finais? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Saiam com cuidado, escaneiem os QR Codes se puderem. Aqui vai estar o da... Como é que fala? O certificado. Comunidade. Ok. Exatamente. Aqui temos o QR Code da comunidade Marketing Week, para vocês ficarem ligados em todas as atualizações. Muito obrigado por virem, viu, gente? Obrigado. Ótima palestra, inclusive. Saiam com cuidado, façam filas, não esqueçam pertences.
Não empurrem e afins. É isso aí.